Olá, estudante do sexto ano do ensino fundamental. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática pelo programa Aula em Casa da Prefeitura Municipal de Limoeiro. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre sólidos geométricos. De maneira específica, a gente vai associar alguns objetos físicos a sólido geométrico e também fazermos uma classificação dos sólidos a partir das propriedades que ele reúne. Então, quando a gente fala em sólido, né, geralmente a gente recorre a alguns objetos, tanto do mundo físico quanto objetos gráficos, para termos a noção do que se trata os sólidos geométricos. Então, por exemplo, nessa tela aqui, a gente tem alguns objetos, né, que apresentam um determinado formato, e as características que esse formato apresenta, a gente consegue associar a objetos matemáticos. Na maioria das vezes, né, a gente recorre a um objeto, seja ele físico ou gráfico, para podermos identificar as propriedades que ele reúne. Então, por exemplo, aqui a gente tem um objeto aí, usual, né, que a gente observa no dia a dia, né? Nós temos caixa, nós temos bola, nós temos um chapéuzinho de aniversário, temos aí um objeto que tem um formato de uma pirâmide, né? E todos esses objetos, eles são concretos, a gente pode pegar. Mas os objetos matemáticos, né, os sólidos geométricos, eles são abstratos. E para a gente ter acesso a ele, é necessário que a gente recorra tanto aos objetos físicos quanto aos objetos gráficos, tá? Então, por exemplo, a gente pode, né, a partir desses objetos do mundo físico que a gente expôs na tela anterior, associar a objetos gráficos, né, que são aqueles que a gente utiliza dentro da matemática, por exemplo. Então, por exemplo, esse primeiro objeto aí, a gente pode associar a um objeto gráfico que tem esse formato, né? E aí, quando a gente olha direitinho, a gente percebe que, ó, tem triângulos, né, que formam a composição, né, desse sólido, e entre outras coisas, né? Por exemplo, nós temos um quadrado aí que está assim associado à base, né, dessa figura. E se a gente continuar fazendo isso com os demais, a gente vai observar, por exemplo, o chapeuzinho, né? Nós vamos ter uma representação gráfica próxima ao que está aí, né? Outra, né? Essas caixas, né? Meio cilíndrica, né? Nós vamos ter a seguinte representação, né? Um cilindro, na verdade. Então, avançando mais um pouco, a caixa de papelão, nós vamos ter mais ou menos essa configuração, né? Nós temos aí a caixa que é utilizada para transportar a pizza, né? Nós vamos ter mais ou menos essa configuração, e a bola de futebol, que a gente vai ter essas representações. O que eu estou mostrando nessas telas aqui para vocês é justamente essa questão, né? Associando o objeto físico a um objeto gráfico. E aí, quando a gente não tem um objeto físico, a gente pode recorrer ao objeto gráfico e olhar as propriedades que ele possui. Então, é importante a gente também compreender essas questões para que possamos explorá-las quando estamos resolvendo problemas, né? Então, de maneira geral, né, os sólidos geométricos que foram apresentados nas telas anteriores são um paralelepípedo. Então, a gente observa aí que ele tem 6 retângulos, né? Então, eu pegando 6 retângulos e não quaisquer retângulos, né, mas com algumas propriedades, é possível constituir um paralelepípedo. A gente olha para a esfera, né, que nos dar a ideia de uma bola de gude, uma bola de futebol, né? Nós temos aí mais em cima um prisma de base octagonal, ou seja, a base aí é formada por um octógono, tá? Nós temos mais abaixo um cone, nós temos o cilindro e nós temos a pirâmide. Esses são alguns sólidos que a gente estuda na educação básica, né? Mas existem outros, né, que não necessariamente se resuma a isso. Então, assim, o que significa, né? O que são sólidos geométricos, na verdade? São volumes que têm na sua constituição superfícies poligonais ou superfícies curvas. Então, por exemplo, aqui nós temos um exemplo de um sólido geométrico que possui uma superfície curva. E nós temos aqui, né, um outro sólido que é formado apenas por superfícies poligonais. Quando eu estou falando de superfícies poligonais, eu estou falando de superfícies que são delimitadas por polígonos. Esses polígonos são constituídos por segmentos de retas.
E quando eu falo em superfície curvas, são superfícies que em alguma parte do seu contorno possui uma curva, tá? Então, a gente pode agrupar, né, esses sólidos de acordo com algumas características. Então, por exemplo, quando a gente olhou para aquele conjunto de sólidos, nós percebemos que o cone, o cilindro e a esfera, eles são corpos, né, que apresentam superfícies curvas. Já quando a gente olha para o prisma octagonal, a pirâmide e o paralelepípedo, a gente percebe que aí tem superfícies poligonais. Ora é triângulo, ora é quadrado, ora é retângulo, ora é octógono, tá? Então, eu posso, por exemplo, agrupar esses objetos a partir dessas propriedades. Então, a propriedade que me permite reunir o cone, o cilindro e a esfera em um conjunto, em um grupo, é justamente o fato deles apresentarem uma superfície curva, pelo menos uma superfície curva. Já o que me permite, né, juntar o prisma, o paralelepípedo e a pirâmide é o fato de serem constituídos de superfícies poligonais. Como eu falei anteriormente, ora triângulo, ora retângulo, ora octógono, quadrados, entre outros, tá? A gente pode observar o seguinte, né? Nesse primeiro agrupamento, né, a gente reuniu justamente aqueles que apresentam superfície curvas e os corpos que têm essa característica são chamados de corpos redondos. Então, o cilindro, o cone e a esfera, eles são chamados de corpos redondos. O segundo agrupamento que fizemos, né, nós observamos que eles apresentam superfícies poligonais. Então, nesse caso, todo sólido que for constituído de superfícies poligonais serão chamados de poliedros. Nós temos aí tanto o prisma octagonal, a pirâmide e o paralelepípedo, eles constituem uma família que a gente chama de poliedros. Só que a gente pode pegar esses sólidos, né, e associá-los a planificações. Ou seja, eu posso desmontá-lo e formar uma superfície plana na qual a gente pode observar todos os elementos que constituem esse sólido. Então, por exemplo, quando eu pego o paralelepípedo e eu faço a desmontagem, né, ou seja, eu planifico esse sólido, eu vou ter essa estrutura. Então, aí a gente observa que nós temos 4 retângulos congruentes, né, de mesmo tamanho, nesse caso aí, e nós temos outros 2 retângulos menores que também são congruentes, que configura como sendo as bases, né? Então, nesse caso aqui, a gente já observa, né, que a constituição da superfície desse sólido é formada por 6 faces, tá? O outro sólido, nós temos aqui uma pirâmide, né? Então, essa pirâmide ela tem uma base quadrada e a partir dessa base saem 4 triângulos. Então, esses triângulos eles vão se encontrar em um determinado ponto. Portanto, uma das planificações associada a esse objeto é essa imagem que se encontra aí. O cilindro, por exemplo, nós vamos ter 2 bases circulares e um retângulo que o contorna. Então, quando a gente faz essa, né, planificação, nós vamos ter essa configuração, né, formada por 2 círculos e um retângulo. À medida que eu baixo esses círculos e completo com o retângulo, a gente vai ter um cilindro. Por fim, nós vamos ter aqui o cone, né, que tem mais ou menos esse formato, que nos lembra um chapeuzinho de aniversário, nos lembra também um sorvete, né, a casquinha do sorvete, por exemplo, nos dá a ideia de um cone. Ou simplesmente aqueles que são utilizados no trânsito, né, para delimitar um determinado espaço. Então, o que é que a gente observa aqui? Na estrutura, na composição do cone, a gente vai ter essa seguinte planificação. Ela é constituída por um círculo e uma parte aí que a gente chama de setor circular. Tá? Então, por exemplo, os elementos que constituem o setor circular são questões que serão estudadas em anos posteriores, né? Mas aí, a partir daí, observe que não é um triângulo e um círculo. Na verdade, é um setor, meio arredondado, né? E quando a gente consegue organizar ele, aí dá para montar o que a gente está chamando de cone. Então, pessoal, hoje a gente fica por aqui,
tá? Espero que vocês tenham compreendido a noção dos sólidos e assim como as planificações que utilizamos para recorrer a eles. Então, um abraço e até a próxima.